diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, do Polo de Camaçari, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, doutor da PUC do Rio de Janeiro, ex-presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, ex-secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ricardo Galvão, doutor em Física, professor titular no Instituto de Física da USP, membro da Academia Brasileira de Ciências e foi o diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sérgio Machado Rezende, doutor em Física, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, foi presidente também do INEP. Então, o nosso grupo técnico de Ciência e Tecnologia, Alexandre Navarro, André Magalhães, Celso Panceiro, Ildeu de Castro Moreira, Ima Vieira, Iraneide Soares da Silva, Leone Andrade, Luiz Manuel Rebelo Fernandes, Luiz Antônio Elias, Ricardo Galvão e Sérgio Machado Rezende. De Comunicação Social, André Torres, deputado federal por Minas Gerais, Antônia Pellegrino, mestre em letras, roteirista, produtora da Academia do Cinema Brasileiro, Flávio Silva Gonçalves, mestre em política de comunicação, diretor do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. Florestan Fernandes Júnior, jornalista, articulista, Helena Chagas, jornalista, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hélio Dolli, jornalista, consultor de comunicação, professor da Universidade de Brasília, foi secretário de governo aqui no Distrito Federal. João Branco, doutor em Ciência Política da USP, com mestrado em Regulação e Política de Comunicação pela London School, foi secretário executivo do Ministério da Cultura. Laurindo Leal Filho, doutor em Ciências de Comunicação pela USP, ele foi secretário municipal na cidade de São Paulo. Manuela Dávila, jornalista, foi deputada federal pelo Rio Grande do Sul. Otávio Costa, jornalista, presidente da Tereza Cruvinel, jornalista, foi presidente da EPC, Empresa Brasileira de Comunicação. Viviane Ferreira, advogada, roteirista, produtora, fundadora da Odum Filmes, é presidente da SPCine. Então, o grupo de comunicação, recapitulando, André Janot, Antônio Pellegrino, Flávio Silva Gonçalves, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Hélio Dolli, João Branco, Laurindo Leal Filho, Manuela Dávila, Otávio Costa, Tereza Cruvinel e Viviane Ferreira. Grupo Técnico do Desenvolvimento Agrário. Célia Watanabe, mestra em Políticas Públicas e em Desenvolvimento Rural Sustentável. Ângela Araújo, do CONTRAF, e do Fórum Baiano da Agricultura Familiar. Givanilson Porfírio Silva, assessor da presidência da Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG. João Grandão, ex-deputado federal,
pelo Estado do Mato Grosso do Sul. José Josivaldo Oliveira, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, o MAB. Luiz Henrique Gomes de Moura, Zarref, engenheiro florestal, professor da Universidade de Brasília, em Educação do Campo. Maria Oliveira, coordenadora-geral da CONTRAF, Conferência Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar. Miguel, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. Pedro Uczai, deputado federal por Santa Catarina e ex-prefeito de Chapecó. E Robervone Nascimento, doutora em agronomia. E Vanderlei Ziger, presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a Unicafes. Então, recapitulando, Célia Watanabe, Anjo, Janilson Porfírio da Silva, João Brandão, José Oliveira, Luiz Henrique Gomes de Moura, Josana Lima Oliveira, Rosseto, Pedro Uczai, Robervone Nascimento, doutor em economia, e Vanderlei Ziger. Grupo Técnico do Desenvolvimento Regional. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, senador eleito. Esther Bermegui, ex-secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Héctor Barbalho, ex-ministro e atual governador do Pará. José Pérez, coordenador executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Bahia. Otto Alencar, senador da República pela Bahia. Randolfo Rodrigues, senador da República pelo APA. Raimunda Monteiro, mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, ex-reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. E Tânia Barcelar, economista, foi secretária nacional de Políticas Regionais do Ministério da Integração Nacional. Atuou na Sudene por mais de 20 anos e foi secretária da Fazenda de Pernambuco. Recapitulando, Grupo Técnico de Desenvolvimento Regional. Camilo Santana, Esther Bermegui, Helder Barbalho, Jonas Paulo Neres, Otto Alencar, Randolfo Rodrigues, Raimunda Monteiro e Tânia Barcelar. O Grupo Técnico de que, como atualmente ele coordena essa parte de segurança, então ele integra aqui o Grupo Técnico de Justiça e Segurança Pública. Camila Nunes, doutora pela USP e especialista, colaboradora do Núcleo de Estudos da Violência contra a Violência da Universidade de São Paulo. Carol Proner, doutora, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cristiano Zanin, advogado, especializado em Direito Processual Civil. Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador da República, eleito. Gabriel Sampaio, advogado, foi secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Jaqueline Signoreto, doutora pela USP, do Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos. Márcio Elias Rosa, procurador de Justiça, foi chefe do Ministério Público de São Paulo e ex-secretário de Justiça do Estado. Marco Aurélio Carvalho, advogado especializado em Direito Público.
Pereira, advogado, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça. Marta Machado, professora da Fundação Getúlio Vargas. Omar Aziz, ex-governador, senador do Estado do Amazonas. Paulo Teixeira, advogado, deputado federal reeleito. Pier Paulo Cruz Bottini, professor de Direito Penal da USP, foi secretário da Reforma do Judiciário. Sheila Carvalho, advogada na área de Direitos Humanos, professora. Tamires Gomes Sampaio, advogada, mestra em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, pesquisadora na área de Segurança Pública, Política Criminal e Racismo Estrutural. Vadi Damus, advogado, ex-presidente da OAB. De trabalho. Então, o GT da Justiça e Segurança, Andrei Passos Rodrigues, Camila Nunes, Carol Proner, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gabriel Sampaio, Jaqueline Signoreto, Márcio Elias Rosa, Marco Aurélio Carvalho, Marivaldo Pereira, Marta Machado, Omar Aziz, Paulo Teixeira, Pier Paulo Cruz Bottini, Sheila Carvalho, Tamires Gomes Sampaio e Vati Damus. Grupo Técnico do Meio Ambiente. Carlos Mink, geógrafo ambientalista, foi ministro do Meio Ambiente. Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, co-presidente do painel de recursos naturais da ONU. Jorge Viana, engenheiro florestal, governador pelo estado do Acre, senador pelo estado do Acre, prefeito de Rio Branco. José Carlos da Lima Costa, advogado especializado em direito ambiental, foi secretário-chefe da Casa Civil do estado do Pará e deputado. Marilene Correia da Silva Freitas, professora da Universidade Federal do Amazonas, foi reitora da Universidade do Amazonas. Marina Silva, historiadora, ambientalista, ministra do Meio Ambiente, senadora, deputada estadual e eleita deputada federal por São Paulo. Pedro Ivo, ambientalista, e dirigente e aqui do Distrito Federal. Silvana Vitorassi, doutora em Educação Ambiental, especializada em Gestão Ambiental e dirigiu a parte de Educação Ambiental de Itaipu, binacional. Recapitulando, GT do Meio Ambiente. Carlos Mink, Isabela Teixeira, Jorge Viana, José Carlos Lima da Costa, Marilene Correia da Silva Freitas, Marina Silva, Pedro Ivo e Silvana Vitorassi. GT de Minas e Energia, Anderson Adalto, ex-ministro, e também foi prefeito de Uberaba. Davi Barcelar, graduado em Administração, coordenador-geral da FUP, Frente Única dos Petroleiros. Fernando Ferro, engenheiro especializado em sistemas elétricos,
ex-deputado federal por Pernambuco. Gilles Azevedo, geólogo, ex-secretário executivo do Ministério ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia. Guto Quintela, agrônomo, empresário e do Conselho Diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Ícaro Chaves, engenheiro eletricista, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras. Jean Paul Prats, advogado, economista, senador pelo Estado do Rio Grande do Norte e presidente do Sindicato das Empresas do Setor de Energia do Rio Grande do Norte. Magda Chambriand, mestre em Engenharia, coordenadora de pesquisa da GV, foi diretora da Agência Nacional do Petróleo. Maurício Tomasquim, engenheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor titular da universidade, foi secretário executivo e ministro interino de Minas e Energia. Nelson Rubner, engenheiro, secretário executivo e também ministro interino de Minas e Energia e diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Robson Sebastião Formica, especialista em energia, integra a coordenação nacional dos movimentos dos atingidos por barragem, o MAB. William Nozak, professor de Economia em São Paulo e diretor do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, INEP. Recapitulando, Anderson Adalto, Davi Barcelar, Fernando Ferro, Gilles Azevedo, Guto Quintela, Ícaro Chaves, Jean Paul Prats, Magda Chambriand, Maurício Tomasquim, Nelson Rubner, Robson Sebastião Formica e William Nozak. Grupo técnico da pesca. Altemir Gregolin foi ministro da pesca e é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Antônia do Socorro Pena da Gama, professor da Universidade Federal no Pará, em Santarém. Carlos Alberto da Silva Leão, foi superintendente de pesca e aquicultura no Pará. Carlos Alberto Pinto dos Santos, secretário executivo da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Costeiros e Marinhos. Cristiano Wellington Norberto Ramalho, professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em pesca e aquicultura. Ederson Pinto da Silva, diretor-geral do Departamento de Pesca e Aquicultura, da área de quilombos e unidades indígenas e do cooperativismo, no Rio Grande do Sul. Flávia Lucena Fredou, professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Ciências da Pesca e Aquicultura do Instituto de Pesca e Desenvolvimento da França. João Felipe Nogueira Matias, engenheiro de pesca, doutor em Biotecnologia dos Recursos Pesqueiros, secretário de Planejamento e Orçamento da Aquicultura do Ministério da Pesca. Recapitulando, ao GT da Pesca, Altemir Gregolin, doutora Antônia do Socorro Pena da Gama, Carlos Alberto da Silva Leão, Carlos Alberto Pinto dos Santos, Cristiano Wellington Norberto Ramalho, Ederson Pinto da Silva, Flávia Lucena Fredou e João Felipe Nogueira Matias. Agora o GT dos povos originários. Bem que a Xaninca, do povo Axaninca. Célia Nunes Correia, Célia Chacriabá, professora
Minas Gerais. Ela integra a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas. Deputada eleita por Minas Gerais. Davi Yanomami, escritor, ator, preside a Associação Yanomami. João Pedro Gonçalves da Costa, ex-deputado, ex-senador pelo Amazonas e ex-presidente da FUNAI. Joênia Wapchana, advogada, deputada federal pelo estado de Roraima. Juliana Cardoso, educadora, vereadora da capital de São Paulo, foi eleita deputada federal por São Paulo. Márcio Augusto Márcio Meira, historiador, antropólogo, foi presidente da FUNAI. Marivelton Baré, presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRNE. Sônia Guajajara, líder indígena brasileira, eleita deputada federal. Tapi Yalapiti, liderança da região do Alto Xingu. Recapitulando, Grupo Técnico dos Povos Originários, Benqui Achaninca, Célia Nunes Correia, Davi Yanomami, João Pedro Gonçalves da Costa, Joênia Wapchana, Juliana Cardoso, Márcio Meira, Marivelton Baré, Sônia Guajajara, Tapi e Lapiti. Grupo Técnico da Previdência Social, GT da Previdência. Alessandro Antônio Stefanuto, procurador federal e ex-chefe da Procuradoria Federal especializada do INSS. Eduardo Fagnani, professor doutor de Economia da Unicamp e do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho. Fabiano Silva, coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, da Comissão de Previdência da OAB Federal. Jane Beronger, professora, doutora em Direito Previdenciário. José Pimentel, ex-senador, foi ministro de Estado da Previdência. E Luiz Antônio Adriano da Silva fez parte do Conselho de Assistência Social e do Conselho de Previdência Social. Recapitulando, Alessandro Antônio Stefanuto, Eduardo Fagnani, Fabiano Silva, Jane Beronger, José Pimentel e Luiz Antônio Adriano da Silva. GT, Grupo Técnico da Previdência Social. Grupo Técnico de Relações Exteriores. Aloísio Nunes Ferreira, advogado, ex-senador da República, ex-chanceler. Aldo Faleiro, agrônomo, diplomata, especialista em assuntos internacionais. Celso Amorim, diplomata brasileiro, foi chanceler e ministro da Defesa. Cristóvão Buarque, economista, ex-reitor da Universidade de Brasília, senador da República, ministro e ex-governador do Distrito Federal. Mônica Valente, psicóloga, especializada em relações internacionais. Pedro Abramovay, advogado, ex-secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E Romênio Pereira, também especializado em relações internacionais, dirige a Secretaria de Relações Internacionais, junto com a Mônica Valente, no Partido dos Trabalhadores.
Então, recapitulando, GT de Relações Exteriores. Aloysio Nunes Ferreira, Aldo Faleiro, Celso Amorim, Cristóvão Buarque, Mônica Valente, Pedro Abramovay e Romênio Pereira. Grupo Técnico da Saúde, o GT da Saúde. Alexandre Padilha, médico, reeleito deputado federal, foi ministro de Relações Institucionais e ministro da Saúde. Arthur Quioro, professor da Unifesp, foi secretário de Saúde e ministro da Saúde. Humberto Costa, senador por Pernambuco, foi ministro da Saúde. José Gomes Temporão, pesquisador da Fiocruz, membro da Academia Nacional de Medicina, foi ministro da Saúde. Fernando Zasso Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, atual presidente do Conselho Nacional de Saúde. Lúcia Souto, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, pesquisadora da Fiocruz, foi deputada estadual. Ludmila Rajar, professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da área de cardiologia do INCOR e do Instituto Câncer. Maria do Socorro de Souza, doutora em Educação em Ciências da Saúde, pesquisadora da Fiocruz, foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Saúde. Miguel Sruge, professor de Urologia da Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina, as grandes referências em oncologia. Nízia Trindade Lima, cientista, atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e é a primeira mulher a comandar a Fiocruz em 122 anos. Regina Fátima Feio Barroso, doutora em odontologia, atualmente é superintendente do Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará. Roberto Calil Filho, médico cardiologista, um dos dirigentes, fundou o Centro de Cardiologia de hospital e é o diretor clínico do INCOR. Recapitulando, então, GT da Saúde, Alexandre Padilha, Arthur Quioro, Fernando Pigato, Humberto Costa, José Gomes Temporão, Lúcia Souto, Ludmila Rajar, Maria do Socorro de Souza, Miguel Sruge, Nízia Trindade Lima, Regina Fátima Feio Barroso e Roberto Calil Filho. GT do Trabalho, Grupo Técnico do Trabalho. Adilson Araújo, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. André Calistre, pesquisador do IPEA, e também foi assessor do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. Clemente Gans Lúcio, foi diretor técnico do DIEESE, do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Departamento Intersindical. Fausto Augusto Júnior, professor universitário, diretor técnico do DIEESE. Laís Abramo, mestre e doutora pela USP, diretora da divisão do Departamento Social da CEPAL, diretora da OIT, especialista regional em gênero e trabalho da OIT para a América Latina. Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Patrícia Vieira Trópia, doutora pela Unicamp, docente também pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, presidiu a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Ricardo Patá, presidente da UGT. Sandra Brandão, economista, mestre em economia pela Unicamp. Sérgio Nobre,
presidente da CUT. Também coordenou o setor automotivo da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Recapitulando, GT do Trabalho: Adilson Araújo, André Calistre, Clemente Lúcio, Fausto Augusto Júnior, Laís Abramo, Miguel Torres, Patrícia Vieira Trópia, Ricardo Patá, Sandra Brandão e Sérgio Nobre. Transparência, integridade e controle: Ailton Cardoso, advogado e procurador do Estado, Procuradoria-Geral da Bahia. Cláudia Aparecida de Souza Trindade, procuradora da Fazenda Nacional, foi coordenadora da atuação judicial da Fazenda Nacional perante o Supremo Tribunal Federal. É conselheira da OAB do Distrito Federal. Cléucio Santos Nunes, doutor em Direito pela UNB, também Direito Ambiental pela Universidade Católica, especialista em Direito Tributário e Processo Tributário. Eugênio Aragão, advogado, foi subprocurador-geral da República. Jorge Messias, procurador da Fazenda Nacional e ex-subsecretário de Assuntos Jurídicos e consultor jurídico do MEC e do Ministério de Ciência e Tecnologia. Juliano José Breda, doutorado, pós-doutorado pela Universidade de Coimbra, advogado. Luiz Navarro, advogado, ex-ministro de Estado da Controladoria Geral da União, CGU. Luiz Carlos Rocha, advogado, mestre em Direito, ex-procurador-geral do município e ex-presidente da Comissão de Direitos do Consumidor, OAB, Paraná. Manuel Caetano Ferreira Filho, procurador de Estado, escritor, professor da Universidade Federal do Paraná. Mauro Menezes, advogado, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Paulo Câmara, atual governador de Pernambuco, economista, auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco. Vânia Vieira, ex-diretora de Prevenção à Corrupção da CGU, ex-secretária de Transparência e Controle do Governo do Distrito Federal. Recapitulando, GT, Grupo Técnico, Transparência, Integridade e Controle: Ailton Cardoso, Cláudia Aparecida Souza Trindade, Cléucio Santos Nunes, Eugênio Aragão, Jorge Messias, Juliano José Breda, Luiz Navarro, Luiz Carlos Rocha, Manuel Caetano Ferreira Filho, Mauro Menezes, Paulo Câmara e Vânia Vieira. Grupo Técnico do Turismo: Arialdo Pinho, foi secretário da Casa Civil por 2 vezes do Estado do Ceará, é o atual secretário de Turismo do Ceará e foi um dos idealizadores e construtores do Beach Park lá no Ceará. Karina Câmara, superintendente da Secretaria de Estado do Turismo do Estado do Piauí. Luiz Barreto foi presidente do SEBRAE e ministro do Turismo. Marcelo Freixo, professor, deputado federal. Veneziano Vital do Rego, advogado, senador da República, Paraíba. Marta Suplicy foi prefeita de São Paulo, ministra de Cultura e Turismo, das 2 pastas, e secretária de Relações na área internacional da capital da cidade de São Paulo. Orsini Oliveira Júnior, ex-secretário de Turismo do Estado do Amazonas. E Chieko Aoki, administradora empresária
do setor de turismo. Então, recapitulando, GT do Turismo, Arialdo Pinho, Carina Câmara, Luiz Barreto, Marcelo Freixo, Veneziano Vital do Rego, Marta Suplicy, Orsini Oliveira Júnior e Kieko Aoki. Queria também colocar a Gleide Andrade, professora Estado de Minas Gerais. Ela vai compor também o grupo de trabalho da coordenação da posse. E quero também destacar o embaixador Fernando Igreja, será o chefe do cerimonial da transição. Ok? Pessoal, dentro de alguns instantes, a relação completa estará na lista de transmissão de vocês. O presidente Geraldo Alckmin vai responder algumas perguntas agora, naquele esquema de microfone. Olha, a Gleise, ela vai dar uma palavrinha daqui a pouquinho, que nós vamos ter um grupo de acompanhamento dos parlamentares. Então, os parlamentares, senadores, deputados, vão também acompanhar e participar, dando a sua contribuição à transição. Obrigada. Político, e nós estamos formando um grupo de parlamentares que acompanharão cada grupo de trabalho, pelo levantamento que esses grupos têm que fazer também no Congresso Nacional. As matérias que estão tramitando, que são correlatas ao tema. Então, amanhã a gente anuncia quais são os parlamentares que integrarão cada grupo de trabalho, já colocando os partidos que compõem também a nossa transição. Ok. Genésio Araújo, Política Real. Vice-presidente, primeiro bom dia e tudo. Qual a sua expectativa sobre como vai ser recebida a PEC da transição? Eu acho que a PEC, ela, na realidade, trata da questão do Bolsa Família, que ambos os candidatos defenderam na campanha eleitoral. Eu não conheço nenhum partido que tenha se colocado contra. Então, o que se vai fazer agora é o detalhamento e o encaminhamento para o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Eu acho que vai ser bem recebida. Bom dia, presidente. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. E justamente em relação à PEC, na segunda-feira, saiu uma informação de que estava se estudando o que poderia ter um valor menor, o pagamento dos programas sociais fora da PEC. E eu queria saber se realmente se estuda isso. E outra questão é se, apesar, mesmo colocando isso fora da PEC, deve-se ter algum outro tipo de âncora fiscal, se o grupo técnico de economia está trabalhando nisso. Olha, em relação à PEC, a PEC é para atender a questão do Bolsa Família. Então, você soma o Bolsa Família de R$ 600, hoje Auxílio Brasil, mais o atendimento das famílias com criança até 6 anos de idade. Por que criança até 6 anos de idade? Por duas razões. Primeiro, onde você verifica a pobreza mais extrema e fome, é exatamente nas famílias que têm criança pequena. E depois, porque a primeira infância é prioridade absoluta, seja do ponto de vista de neuroplasticidade, formação do cérebro, enfim, o cuidado com a primeira infância. E o Bolsa Família, ele exige contrapartida, ou seja, tem que vacinar as crianças, tem que estar na escola, você tem todo um cuidado, né, com essa questão. Então, essa é toda a lógica da PEC e do seu valor.
Os detalhes de valor, tudo isso, vão ser explicitados logo mais. Então, o presidente Lula, se a gente pegar os seus 2 mandatos, a marca foi a responsabilidade fiscal. Não vai ser governo gastador. Agora, você precisa ter o mínimo para poder, de um lado, garantir a rede de proteção social, ainda mais nesse momento de crise, né, socioeconômica, e, de outro lado, o funcionamento do Estado. Você não pode parar a obra. Não tem recurso sequer previsto no orçamento para o ano que vem para poder dar continuidade às obras. Não há nada mais caro do que a obra parada. E também ter o mínimo para investimento, porque isso vai ser importante na retomada do crescimento econômico. Então, são coisas, a questão da ancoragem fiscal, ela vai ser debatida com mais calma, não é nesse momento. Bom dia, presidente. Delis Ortiz, da TV Globo. Quando o senhor anuncia os grupos de trabalho, na verdade, são uma prévia da equipe ministerial, não as pessoas, mas esses trabalhos, esses setores, serão os ministérios, incluindo aí povos originários e esse de transparência e controle, integridade e controle. Pode ser. É importante destacar o seguinte, o grupo de transição é para cumprir esses 50 dias, esses 45 dias. Com que objetivo? Levantar dados. Nós vamos receber hoje o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que vai trazer todos os dados, você ter acesso a esses dados, informações, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim, você fazer um mapeamento. Essa é a lógica da transição, por isso ela é regrada até por lei, né? E ela é importante. A questão da formação do Ministério para os próximos 4 anos, aí, no momento adequado, o presidente Lula vai anunciá-los. Então, nesse momento, é reunir um time para a gente poder fazer um trabalho de captação de dados, de ter as informações, levantar questões relevantes e aprimorar aí a proposta. Bom dia, vice-presidente. Leonardo Martins, repórter do UOL. Hoje o Tribunal de Contas da União te entrega o relatório detalhado do raio-x do governo, mas eu gostaria de saber do senhor até agora, das áreas que o senhor tem tido contato, quais são as áreas com mais crítica, que você encontrou um cenário pior ou que está tendo dificuldade de ter acesso às informações e transparência pelo governo federal? Olha, hoje que nós vamos receber, o Tribunal de Contas da União tem uma equipe técnica muito boa, tem dados muito importantes e vão nos alertar. Olha, pode ter problema aqui e ali. Sob o ponto de vista orçamentário, o grande problema, o que é? É o Bolsa Família, é o Auxílio Brasil e as crianças, e áreas estratégicas, como, por exemplo, saúde. Você não pode parar o atendimento de saúde, não ter remédio, educação, Minha Casa Minha Vida, paralisação de obras, manutenção de estradas, infraestrutura. Mas nós vamos receber hoje esse documento do TCU, que vai ser importante. Tá bom? Abração. À tarde, nós vamos ter outro encontro.